Oi, Ruth. Oi, querida, como vai? Eu estou bem, e você? Também. Com frio. A chuva chegou, né? É. As chuvas chegaram, neve no Hermon, Oba! e hoje e amanhã vai parar um pouco a chuva, vai chover depois sábado. A partir de segunda-feira vai chover segunda, terça, quarta e quinta. Peraí, hoje é sexta. Amanhã, sábado, chove. Chove. Hoje. Hoje também vai chover de Ah, noite um pouco. ah, tá. E amanhã sábado, chove. Domingo vai, não aqui nessa área, vai chover mais no norte. A partir de segunda-feira vão ter 5 dias seguidos de chuva. Você sabe que E ontem. neves no Hermon. Ah, você sabe que ontem eu estava andando pela rua, estava chovendo muito. Aí passou uma senhorinha, aí virou e falou assim: Boa chuva para você. Aí eu pensei, será que isso aqui é É é, porque aqui chuva, minha é filha, motivo de é comemoração? é uma brachá, é uma bênção. É, isso que eu Se imaginei. não chover, a situação aqui é péssima. Nós já estamos 7 anos seguidas com poucas chuvas no inverno. De modo que isso significa pouca água, É. Então, boa tanto para a chuva é um agricultura quanto bom, para a reserva, é um, de é modo um, que é um cumprimento positivo. Eu só não sabia o é que uma responder. benção, é Eu só uma não, benção. eu só não sabia o que responder para ela. Quando a pessoa fala boa chuva para você, o que você fala para você também? Para você também, ou para todos nós. Para o planeta agradece, né, Ruth? É, E aí, vamos lá, é vamos assim. começar por onde hoje? Bom, hoje tem uma notícia triste, que foi ontem um atentado, que foi em Chomron, que é Samaria, né, em português. Era uma colônia que se chama Homes, que foi na época que se fez, quando houve o Sharon, na época que ele fez o desligamento de uma série de colônias, e inclusive aqui na região da Samária, e essa colônia Homes foi desligada, porque é muito próxima, ela estava dentro de uma área que só tinha povoados árabes. Então, isso é um convite, né, a atentados naquela época. Então, eles saíram e foram para um Irichu próximo, que se chama Chavei Chombron. Chavez-Chambron, e que é bem perto de Sebastia. Mas acontece que lá em Homes ficou uma yeshivá. As famílias saíram, mudaram, largaram as casas, mas ficou a yeshivá. E essa yeshivá, os alunos vêm estudar todos os dias e, quando termina o horário de estudo, voltam para as suas famílias. Então, ontem, quando terminou os estudos, 3 jovens de 20 e poucos anos entraram no carro, que eles vêm de carro, não tem outro tipo de transporte, e mal eles entraram no carro, tiros. Quer dizer, estavam 2 terroristas que ficaram aguardando a saída dos alunos, saíam, e eles estavam armados com uma submetralhadora M16 e pelo Nossa. menos 10 balas foram atiradas. Os 3 foram feridos. Um é ferido médio, um ferido leve e um gravemente ferido. Eles do local já se comunicaram com a polícia, com o Maguen David Adom, e veio a ambulância, e esse que estava muito ferido foi levado para o Hospital Beilinson, e durante o trajeto estavam tentando fazer reanimação, que o estado dele era muito grave. Os outros 2 de ferimentos mais leves foram levados para o Hospital Meir,
aqui em Caçaba, que não é mais longe, não é muito longe daqui, não. E, no final, esse que estava muito ferido morreu. Casado, pai de um filho, agora está acontecendo o enterro. Quer dizer, então, que a conclusão é que toda semana tem havido sempre algum atentado, que não é um atentado de grupo, é sempre atentado de individuais. Isso já houve, há alguns anos atrás, uma onda dessa. Primeiro disseram que não era, mas agora eles vão ter que entender que é. Toda semana é isso. Realmente essa onda. Você vê, a semana passada, sexta-feira, foi aquela jovem em Jerusalém, na parte oriental de Jerusalém. Toda semana tem havido. E esse foi triste porque morreu. E agora está a polícia, o Shabak, o Exército, todo mundo tentando encontrar o carro que eles estavam. Já era de noite, estava escuro, mesmo assim lançaram helicópteros para iluminar e ver as estradas, mas até há uma hora atrás que eu vi noticiário, ainda não haviam prendido os autores do atentado, e agora já está havendo enterro, porque hoje é sexta-feira, né? Em que essa semana também, em matéria de problemas, prenderam o Shabak, prendeu 2 árabes, um árabe israelense, que mora em Israel, e um árabe de Asa, que entrava aqui para trabalhar. E acontece que esses dois faziam parte de uma célula de espionagem do Hamas, que é isso que eu já tenho voltado a falar. Sim. Que Israel está agora fazendo realmente uma catação. Pente fino, que a gente fala, né? Está passando um pente fino para detectar. Pente fino. Entre árabes israelenses e árabes que entram, árabes de Asa, que entram aqui para trabalhar e que estão sendo organizados em células pelo Hamas, e esses dois, a função deles era espionagem. Só para traduzir, Asa, quando você fala, é faixa de Gaza. Gaza. Em hebraico é Asa. Eu sei, eu só estou falando isso porque tem gente que não vai entender. Asa é faixa de Gaza, né? Gaza. E a meta da espionagem deles era sobre a Kipat Barzel, a situação, onde tem, onde não tem, como é que faz. Eles estão se preparando para alguma coisa. Esse foi para começar. Agora, existem... nós terminamos a palestra na segunda-feira, comentando a volta do Bennett, de Abu Dhabi. Sim. A recepção dele lá foi assim espetacular, todos os jornais, inclusive a imprensa internacional, fotografias maravilhosas daqueles palácios com aqueles tapetes e aquele luxo, uma coisa maravilhosa. O importante dessa visita foi que, no encontro que ele teve com o príncipe herdeiro, foi um encontro que durou 4 horas, das quais 2 foi tete a tete. Foram só eles 2 sozinhos. Primeiro, a comitiva que veio com o Bennett e os assessores dele lá, e uma série de acordos foram já preparados, e que eles têm muito interesse em
não só aprender, eles também são bastante evoluídos, muito evoluídos, mas eles têm muito interesse em aprender com Israel e eles têm interesse em atrair outros países que ainda não fizeram esse acordo de normalização, que é para fortalecer a ala do Oriente Médio, que é anti-terrorismo. Ótimo. Muito bom, né, Ruth? E realmente, nesse aspecto, foi. Muito bom. E, junto com isso, paralelamente com essa volta dele, estava se realizando a continuação das conversações em Viena com o Irã, que já haviam sido interrompidos, voltaram, e essa semana, nesses dias dessa semana, conseguiram se adiantar um pouco, porque na sexta-feira passada eles pararam, porque não havia meios deles conseguirem reatar, porque os iranianos já estavam voltando atrás a tudo aquilo que eles já haviam concordado. Então, os europeus disseram que não tem condições de negociar dessa maneira, que você fica nesse zigue-zague, você hoje concorda, na semana que vem você discorda. E o interessante nessa história, que quando eles começaram, porque aí os Estados Unidos, que não estão nas conversações, mas estão paralelamente com essa negociação, né? Teve o Gantz, que foi aos Estados Unidos para falar com as autoridades militares paralelas a ele, e foi também o chefe do Mossad. E uma coisa, a gente às vezes não entende por que certas notícias são publicadas meses depois do fato ocorrido. O Washington Post, nessa semana que está acontecendo em Viena a reunião e os iranianos continuam na teima de não deixar que haja fiscalização pela Organização Central de Energia Atômica, que tem direito de fazer uma observação, de visitar os locais, não só lá, mas lá especificamente por decisão da ONU. E eles disseram que eles aceitam fotografar os locais, mas que eles não vão publicar. Então, os Estados Unidos, o jornal Washington Post, publicou essa semana uma matéria do fato que aconteceu em junho, há 6 meses atrás, que na Síria, próximo de Homs e Damasco, foram explodidos material químico que já havia sido proibido de ser usado, e a história começou em fins de 80, 90, quando o presidente da Síria ainda era o pai do Assad atual, que depois da guerra de 73, ele viu que a Síria, com a conquista do Golan, que ele queria ter alguma arma não convencional, uma vez que todo mundo dizia, menos Israel, que Israel tem armamento atômico. Então, ele resolveu que a Síria também tinha que ter um material estratégico não convencional que pudesse ameaçar Israel. E, naquela época, se usava uma substância que se chama trifosfato de cálcio. Esse trifosfato de cálcio não é uma substância venenosa, mas, a partir dele, você consegue chegar a um gás muito venenoso que se chama sarin.
Me lembro E disso. lembra disso, né? Que ele ataca os nervos, Isso. chama-se gás nervoso. Uhum. E ele conseguiu, o pai, na época, através da França, ele conseguiu receber o trifosfato de cálcio e fabricou e fez, e conseguiu, inclusive, porque não é bastante que você tenha a substância química, você tem que ter uma ogiva que possa levar, e naquela época ele conseguiu também dos russos os foguetes Scad, que eram foguetes terra-terra, Sim. de modo que, então, ele ficou com uma reserva enorme de material altamente perigoso, mata muita gente. E, então, quando a Rússia e os Estados Unidos viram isso, chegaram à conclusão, na época, em 1990, de que isso não ia dar certo, porque haveria possibilidade de um dia, como existia o Hezbollah, que um material desse ainda caísse na mão do Hezbollah. E o Hezbollah, você não tem com quem falar. Então, houve um acordo entre a Rússia e os Estados Unidos para obrigarem o Assad, pai, a destruir todo o arsenal desse material químico. E isso foi feito em fornos de alta, que é impossível fazer isso em locais onde tem vida, porque pode envenenar o ar, a água e a terra e matar Loucura. muita gente. Então, levaram para navios americanos que ficaram navegando no mar Mediterrâneo com fornos altamente possantes para destruir todo esse arsenal e ficou. Acontece Deixa eu te que perguntar. depois, Posso te perguntar uma coisa? claro, Teve uma época que o pessoal usava, tinha que ter uma máscara, né? Foi exatamente por causa desse gás, não foi? é esse caso. Tá. Então, mais tarde, 8 anos depois de tudo isso ter acontecido, já não estava mais o pai, o Assad pai, ele era uma pessoa mais inteligente, mais responsável do que o atual filho, que não tinha experiência política nenhuma, veio assumir o poder, porque era filho dele, ele não vivia nem na Síria, ele vivia na Inglaterra, médico, oculista, e voltou para a Síria para assumir o governo. E quando começou aquela rebelião na Síria contra ele conseguiu comprar mais desses trifosfato de cálcio e começou a preparar o veneno, esse gás venenoso, e usou contra a população síria. Ele matou, naquela época, mais de 1.400 cidadãos, não cidadãos, entre eles mulheres, crianças, que não tinham nada a ver com nada. Essa E matéria você saiu, joga uma Lu. bomba dessa... Essa matéria saiu. Eu me lembro que no início da guerra se falou Pois é. disso, que eles estavam usando armas químicas contra a Sim, população. a guerra lá durou 6, 7 É, anos. Foi pois em 2013, 2014. é, por aí. Ele matou mais de 1.400 cidadãos É. sírios, entendeu? Então, inclusive, como ele não tinha mais os foguetes Scad, e ele não precisava dos Scad para mandar da Síria para a Síria, então eles conseguiram fazer isso em cartuchos que se coloca em cano de artilharia. E funciona. Foi um horror. Então, esse material todo
foi publicado agora, em junho, pelo Washington Post, dizendo que, no dia 6 de junho desse ano, Israel bombardeou o resto desse material que o Assad continuou guardando para usar quando a gente não sabe. Então, foram 2 ataques que Israel não diz nada, mas que o Washington Post, que é um jornal de respeito, publicou. Então, a pergunta aqui, os publicistas daqui perguntaram por que agora? Isso já foi há 6 meses. Há 6 meses atrás, ninguém falou nisso, não se publicou, não se sabia. É porque os americanos estão querendo mostrar, junto com Israel, de que, enquanto está essa conversação lá em Viena, que não anda para frente nem para trás, e ninguém consegue convencer o Irã de nada, então eles queriam mostrar que tanto os Estados Unidos quanto Israel estão prontos, principalmente Israel, está pronto para, em caso de falharem todas as tentativas diplomáticas para fazer algum acordo com o Irã, que Israel, quando precisou destruir material químico, foi lá na Síria, com aviões que sobrevoaram o Líbano, e que Israel pode fazer isso, porque o Líbano não tem força antiaérea, e de lá bombardear tudo e terminar com esse material químico. Então, eles dizem agora, se Israel fez isso há 6 meses atrás na Síria, isso é sinal de que, se houver outro país que tenha armamento não convencional, não diz o quê, que possa servir de ameaça a Israel, Israel será capaz de fazer a mesma coisa. Só que, no mesmo jornal, publicam que a distância de Israel para a Síria é muito pouca, mas a distância de Israel para o Irã são mais de 1.000 quilômetros, e isso exige aviões que possam ser reabastecidos no ar. E Israel tinha pedido há pouco tempo aos Estados Unidos, Israel comprou 2 aviões de reabastecimento, e dos Estados Unidos, a Boeing é que fabrica isso, e os Estados Unidos tinham um prazo de entregar, e Israel pediu agora, esses dias, que eles adiantassem a entrega. E os Estados Unidos recusaram. Então, tudo isso foi publicado agora, entendeu? Que é para... Os Estados Unidos não estão participando das conversações, nem Israel, mas está todo mundo presente. Entendi. Entendeu? A partir do noticiário que vai e volta, inclusive um ataque que foi há um ano atrás também. Ruth, o que quer dizer isso? Isso... Não, o que quer dizer Israel pedir os aviões de forma adiantada? Significa que existe um risco, e a recusa dos Estados Unidos quer dizer o quê? A recusa dos Estados Unidos quer dizer que os Estados Unidos não estão vendo ainda que chegou a hora. Porque exatamente agora estava lá o Gantz, o ministro da Defesa, e o chefe do Mossad. E eles estavam em conversações que eles não me contaram o que é que eles falaram. Poxa vida. Eu esperei o telefone, mas ninguém... O telefone vermelho não tocou. Não. Nem o branco que eu tenho também não tocou. Então, isso quer dizer que os Estados Unidos estão envoltos
nessa conversação, e eles, logicamente, quando chegar o momento, eles entregarão o avião, mas eles querem mostrar aos europeus e aos iranianos que os Estados Unidos não estão incitando Israel a tomar nenhuma atitude, que Israel não vai poder fazer, não é atacar o Irã, é atacar somente os estabelecimentos, porque tem um prazo que você pode atacar, depois do qual você já não tem mais como. Então, mostrar que Israel precisa, para realizar esse ataque, de 2 aviões de reabastecimento, que os aviões de guerra, eles não têm tanques muito grandes, porque eles levam muito arsenal explosivo. Uhum. Eles não têm, não podem gastar o peso e os tanques em gasolina. Então, eles têm que ser reabastecidos no meio do voo. São aviões muito especiais que só a Boeing fabrica. Então, com isso, os Estados Unidos querem dizer que eles estão com os freios na mão. Entendi. Eles continuam dominando a situação. Quer dizer, que não pensem que o fato de que eles não estão lá em Viena, que eles estão ausentes. Eles estão muito presentes. Bom, né? Isso de uma certa tudo forma, foi isso é bom, né? É É, bom porque a gente fica um pouco mais tranquilo. Não que esse assunto não deixa ninguém tranquilo, né, Ruth? não, Mas ninguém. é uma situação que realmente não acaba, né? Porque Não, tanto não tem ódio, fim. né, Ruth? Tanto É, ódio, não tem não tem jeito. fim, não tem É. fim. Uma picantéria, como se diz, picantéria se diz aqui, em vez de picante, se diz uma picantéria. Ótimo, picantéria. Picantéria, aprende uma hebraica aí. Aham. O avião no qual voltou o Bennett Ah, sim. de Abu Dhabi, você já ouviu falar? Já. Veio com Do uma Abu Dhabi, pessoa com Covid. tinha uma pessoa que não que quer dizer, antes deles embarcarem, todo mundo fez exame, como todo mundo tem feito. Quando desembarcaram e já tinha o resultado do exame, tinha um que estava positivo para Covid. Resultado: todos os passageiros da comitiva, inclusive o Bennett, tiveram que ficar de quarentena. Agora, acontece e o mesmo aconteceu com um segurança do Gantz, que foi em outro voo dos Estados Unidos. Então, na Knesset, eles prepararam dois quartos assim na parte do plenário, mas no segundo andar, todo de vidro, todo fechado, mas todo de vidro transparente, que é para ficar os quarentenados, porque com esse problema de uma coalizão e oposição, que a diferença na votação pode ser de um voto, você não pode Tem que ter todo não pode mundo. deixar que alguém não vote. Então, o Bennett estava num quarto e o Gantz estava no outro quarto, e dentro da Knesset, mais de 20 dos funcionários lá também deram positivo, está todo mundo de quarentena, mas esses estão em casa, não estão trabalhando. Então, essa foi uma novidade na Knesset. A novidade maior da Knesset, que aconteceu essa semana, jamais aconteceu. Ia ser votado um projeto de lei da oposição, exatamente. E uma das deputadas da coalizão, ela deu à luz. E a votação ia ser no 6º dia depois do parto. E eles fizeram as contas, e se ela não viesse, eles iam perder a votação.
a coalizão. Então, falaram com ela, e ela, como cidadã e deputada muito responsável, lá veio ela com o neném, que Não ela não acredito. podia deixar o neném. Olha, Ruth. Ela com o neném, 6 dias Gente, depois do parto, nascida, e nossa. com o neném, e veio para votar e fez um discurso, viu? E, Eu tô e arrepiada os, aqui. pois é, eu também. Porque é um absurdo tudo Gente, isso, porque um determinado. Existe um convênio entre a oposição e a coalizão a vida toda, não é agora, sempre, que acontecem coisas e vai ter uma votação, e a votação é por causa de um voto. Então, já aconteceu, por exemplo, que um deputado estava hospitalizado, trouxeram ele numa maca, numa ambulância, para ele votar. Teve outro que estava sentado chivar pela morte da mãe dele, e ele saiu da Chivá e veio votar. Está entendendo? Agora, isso de uma mulher que ainda está após o parto, quando ela ainda tem necessidade de descanso em casa e cuidar do neném, e ela tem que vir com uma criança de 6 dias para vir votar. Por quê? Porque a oposição não aceitou de fazer o corte, de que um deles não venha, que é para ser uma coisa certa. Agora, o pior de tudo foi que um deputado da coalizão não votou a favor, com a coalizão. Por quê? Porque ele era a favor dos negociantes, que iria, a partir de hoje, ia começar em todos os shopping centers uma fiscalização total. Só iam entrar pessoas que tinham o cartão verde ou aqueles que têm resultado de exame, que eles se restabeleceram da doença. E os não vacinados não poderiam entrar. Só podem entrar em farmácias e supermercados. Então, esse deputado, ele foi a favor dos negociantes, que estavam fazendo um protesto tremendo, então ele votou contra e a lei passou. Passou para os... que era a lei da oposição. Quer dizer, não precisa... A coalizão perdeu, por um voto, perdeu a votação. Não precisa Apesar de trazer a mulher para entrar no shopping. É isso. E no fim, hoje tinha que começar isso, e no fim foi protelado, porque os donos das lojas e os donos dos shoppings disseram que eles não vão poder, tinha que botar pulseiras coloridas de cores diferentes na entrada de cada lugar. Como que os proprietários das lojas vão poder organizar tudo isso? Se vocês querem fazer, o governo quer fazer, vocês façam. Nós temos que ter gente para trabalhar dentro das lojas, não para ficar na entrada, para ver pulseira vermelha, pulseira verde, examinar. Que preparo difícil. Nós temos para isso? É difícil, então, né? Aí... Mas, assim, na verdade, na porta do shopping deveria, realmente. Você mostra no celular que você tem o passe verde, ok. Não precisa... Sim, tem o passe verde, mas não é só isso que eles queriam. O governo queria que, além do passe verde, mas eles, por causa dos que não são vacinados e que podem entrar, o que acontece é que agora, em várias cidades, até aqui em Farsaba, as Cupot-Rolim estão fazendo ambulatórios no shopping. Shopping que tem andares, eles estão fazendo lá. Por quê? Porque aí a pessoa já vem,
entendeu? Já faz tudo num lugar só, faz compra, vai no patrulho, facilita muito a vida da população ter um Mas ambulatório. esse ambulatório é para quê? Para dar vacina? Não, para tudo, tem médicos, tem enfermagem, tem tudo. Olha. Tem, por exemplo, as especialidades que são menos procuradas, dermatologia, oftalmologia, não sei o quê, esses médicos, não clínico geral e pediatra, que isso é muito movimento. Essas outras especialidades que têm menos procura, eles fazem um ambulatório menor e num shopping, Eu já que ouvi não falar são disso. doenças, não vêm doentes contagiosos, está Entendi. entendendo? Nada. E é muito cômodo, é muito cômodo. É. Eu já estive aqui perto da minha E casa, não tem precisa um marcar, não, ambulatório Ruth? desse. Ah, Não precisa marcar? claro, Tem tem que que marcar. marcar. Tem que marcar, tudo marcado. Tudo marcado. É. Mas, então, a confusão na entrada é assim, eu não vou para o shopping, eu vou para o patrulhinho. Então, é uma pulseira. Eu vou na loja. Esse que não é vacinado e que vai na farmácia, que também está dentro do shopping, é outra pulseira. O que vai no supermercado é outra pulseira. Gente, mas É, isso não tem sentido isso. pois é. Aí, então, Ah, não, viram que não minha dava. opinião. Eu É, posso dar minha opinião. não, A pessoa que não toma vacina, ela vai numa farmácia fora do shopping. Ela não tem que ir na farmácia dentro do shopping. Tem farmácia fora do shopping. mas Ué, não israelense. Ele quer ir na farmácia que está dentro do shopping, porque aí ah, ele já aproveita ah, ele vai ele vai tapear tomar, alguém. então toma vacina, Ele, ué. Ué, não faz sentido isso. Tem tantas você farmácias ainda fora não do shopping. conhece, Ué, não você ainda não entendo. conhece bem o israelense. Não, não é questão disso, é uma questão de lógica. Se você está É uma exigindo. questão a da tua lógica, mas não é a lógica Ô, dele. Ruth, minha professora de Drupan, ela é muito engraçada. Ela coloca do lado do quadro, né? Ela coloca uma camiseta escrito hebraico não tem lógica. Mas não é Realmente, só o hebraico que não tem lógica. Tem coisas realmente que não fazem sentido. Porque, não veja faz bem, sentido. se você exige um Green Pass para entrar no shopping, ponto final. Só pode entrar com um. Se não tiver, você tem que ir na farmácia, você vai em outra farmácia. Agora, se você Sim, exige. mas acontece que isso ele já diz, eu já venho na farmácia e venho também no supermercado. Agora, para ele, que Bom, está tudo no bem. mesmo Eu não vou supermercado, está no discutir. mesmo shopping, Não adianta a gente realmente falar, porque na minha cabeça, realmente, isso não entra, mas mas, foi o mas que aqui na decido. cabeça do Gente, israelense imagina, cada um com uma pulseirinha. Eu vou para o shopping, eu vou para a farmácia, eu vou para o supermercado. patrolino. Ai, ai. Ai, 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 ai. Agora, o que mais que nós temos? A partir de ontem à noite, 24 horas de quinta-feira, vários países entraram na lista vermelha de que não vai poder entrar aqui de jeito nenhum. Então, tem outros que vão ser, eu vou dizer aqui o nome deles, outros que vão na segunda-feira. Entre eles está Irlanda, Estados Unidos, França, Inglaterra, Espanha, Turquia, Suécia, Finlândia, os Emiratos, Hungria, Portugal, Portugal. Alemanha, Marrocos, Noruega. Gente, Deixa eu Portugal ver. voltou a ter casos de novo? Agora na Europa está um absurdo. Olha, eu falei ontem, nas 24 horas de quarta para quinta, foram diagnosticados na Inglaterra 88 mil casos novos. Nossa Senhora. 88 mil.
em 24 horas. Isso é em função desse novo vírus? Junto, mas a maior quantidade é do novo vírus, Sim. sendo que a mesma característica de que é uma doença não grave, mas o problema é de que até você tem que fazer exame separado, né, para diagnosticar o Omicron. Um caso sério. Aqui em Israel continua baixo, mas aconteceu uma coisa bastante desagradável, que numa escola em Jerusalém, uma escola religiosa de meninas, 60 entre alunas e professoras e gente que trabalha na escola foram diagnosticados e tiveram que fechar a escola, e os demais alunos tiveram que passar a receber aulas à distância. E numa outra cidade, também uma família de 7 pessoas, que eles voltaram da África do Sul, fizeram o exame no aeroporto e, como era uma família grande, foram para casa para ficar de quarentena, esperando o resultado do exame. Eles não esperaram resultado de exame nenhum, não falaram para ninguém, cada um saiu para a sua vida, mandaram as crianças para a escola, eles foram trabalhar, resultado, muita gente foi contagiada na escola, no trabalho. E eles vão Resultado, pagar agora eles multa? estão sendo agora eles estão sendo processados, porque existe uma lei que diz que uma pessoa que propositadamente ela contagia, né? Propaga doença, ela tem uma pena bastante séria. E tem que levar mesmo, porque isso é um responsabilidade, processo. né? É um processo. Que absurdo, que Isso absurdo. aconteceu aqui também. Então, essa semana está uma coisa, entendendo? Há uma coisa interessante, muito interessante, que os jornais até publicaram. Sempre quando tem novos embaixadores, eles esperam que tenha 2, 3 embaixadores para o presidente fazer uma recepção, cada embaixador vem apresentar a sua credencial, mas aí é uma cerimônia bonita, mais alegre do que 1 a 1, né? Dessa vez, tinham 5 mulheres embaixadoras juntas. Então, fizeram uma cerimônia só. Que lindo! 5 mulheres que vieram apresentar credenciais de que países? Equador, Costa Rica, El Salvador, Malta e a República Nauru, que é na África, que é uma república muito pequena, tanto que a embaixadora ela não é residente em Israel, porque ela divide o cargo também como embaixadora na ONU. Então, uma hora ela está em Nova York, uma hora ela está em Israel, dependendo do trabalho, porque é um país muito pequeno, que não tem possibilidade de manter mais embaixadores. Agora, tinha também uma picanteria nessa história das embaixadoras. Quanta picanteria. Uma delas, a embaixadora de El Salvador, que veio agora em 2021, ela já serviu aqui em Israel entre 2003 e 2015. Ela serviu aqui. E ela é judia. E o filho dela estava com ela. E ele foi para o exército. E durante o serviço militar dele, aconteceu aquela guerra Tzuk Eitan, e ele foi convocado. E foi para a guerra. E o
o país, El Salvador, chamou a embaixadora de volta ao país para ouvir explicações sobre a guerra, porque eles eram contra a forma como Israel Estava se defendendo. Explora, como que Israel ocupa os territórios e ainda, em época de guerras, combate com os palestinos que não têm a mesma força militar que tem Israel. Então, em sinal de protesto, trouxe a embaixadora de volta, ela ficou 1 mês e meio fora de Israel, mas o filho dela aqui na guerra. Isso nunca aconteceu também. Interessante. E agora ela é mandada de volta como embaixadora outra vez. Então, está aqui. Essa é das nossas, né, Ruth? Hã? Essa é das nossas. Essa é das nossas, Muito interessante. Agora, tem tempo ainda ou não? Chega. Vamos... Depende, é notícia boa ou ruim? Então, posso contar na semana que vem. E já vi que não é notícia boa. Então tá, então vamos deixar para semana que vem, senão o povo vai falar assim, só tem notícias chatas, notícia ruim. Não, olha, então vou terminar com uma notícia boa. Opa. Um rapaz de 19 anos, que quando ele tinha 5 ou 6 anos de idade, ele pegou num fio elétrico, não sei por que razão, e ele perdeu as 2 mãos. Uau. Primeiro, ele quase que perdeu a vida. Lógico. Ele ficou o choque que ele levou, ele ficou muito tempo entre a vida e a morte, até que ele foi salvo, e depois a recuperação física dele. E o garoto, ele tinha 6 anos, 7 anos de idade, quando isso aconteceu. E ele se recuperou muito bem e ficou uma ótima pessoa que gostou muito de praticar um esporte que se chama Taekwondo, que é um esporte marcial asiático, acho que é coreano. E ele se especializou nisso. E acontece que nas 2 últimas Olimpíadas, o Taekwondo entrou como esporte disputado nas Olimpíadas. E teve agora teve agora como é que chama? Taharut, estou esquecendo português. Teve agora o campeonato. O campeonato olímpico, paralímpico. O campeonato paralímpico. Certo. E ele foi representar Israel e ele ganhou a medalha de ouro. Opa. Sem as 2 mãos. Olha, que bacana. Olha, que bacana. Uma coisa, ele está em todos os jornais. Mostra aí pra gente. Tem aí? História, tem. Então mostra aí pra gente ver. Primeira página aqui. Olha, que legal. Quantos anos ele tem agora, Ruth? Ele está com 19 anos. Olha, que bacana. Sem mãos. E ele segurando a medalha com os pés. Com o pé. Legal. Que bacana. Genial. Muito legal. Uma ótima notícia. Realmente, fechamos com medalha de ouro. Medalha de ouro. Quando você quer achar uma palavra em português, eu ainda não estou conseguindo essa palavra campeonato, eu ainda não aprendi. Mas daqui a pouquinho eu vou aprender. Sim, pois é. Aí quando você fala assim... Você sabe qual é o problema? É que quando Davi estava vivo, nós 2 estávamos juntos, nós só falávamos português. Nós não falávamos hebraico entre nós. Na casa do meu filho, eu
falo hebraico porque só ele fala português, mas quando eu falo com ele, eu falo português e eles lá vão escutar, mais ou menos. Agora, depois que eu vim para cá, eu não tenho com quem falar português. Comigo. Contigo, mas é uma vez por semana. Por exemplo, não, quando é que isso piorou? Piorou agora com a corona. É verdade. Porque antes da corona, eu tenho 2 grupos de brasileiros que nós nos encontramos semanalmente. Só brasileiros. E só falamos português. Então, não tinha problema nenhum. Agora, 2 anos que eu não tenho mais isso. Então, são 50 e tantos anos que eu estou aqui, e agora, esses últimos 2 anos, eu não tenho com quem falar português aqui onde eu moro, só se fala hebraico. Aí eu fico aí, taharut. Eu vou chegar lá, querida, Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. E que a gente comece aí a semana com boas notícias. Somente boas notícias. Isso aí. Um grande beijo para você. Muito obrigado, Shabbat Shalom, saúde para todo mundo. Saúde para todo mundo. Que esse Omicron encontre um outro caminho. Que não e seja nos deixe aqui. em paz, mas por enquanto aqui está fechado. Ninguém entra, ninguém sai. Ninguém sai, tá certo. Um beijo, Ruth. Ok, um beijo, tchau. Shabbat Shalom para todos. Obrigada.